E aí galera que assiste outro canal, Professor Eliana Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Semana 3, PET 3, quase terminando. Esse mês de agosto tá passando assim, ó, voando, tá? Tem uma galera que tá com PET atrasado, que eu tô sabendo, tá? Dei uma verificada aí, tem uma galera que não enviou atividade, ó. Deu até vontade de chorar. Pessoal, a matéria dessa semana é uma matéria maravilhosa, tá? Vocês vão aprender sobre números primos e preste atenção. Eu vou dar uma dica aqui no meio do vídeo que você pode ganhar $1 milhão. Eu tô falando sério, tá? $1 milhão. Um dos prêmios do milênio, tá? Depois eu falo mais sobre isso. Olha só, matéria tranquila, vamos falar sobre divisores, vamos falar sobre números primos e compostos. Vamos continuar aquilo que nós já vínhamos estudando. Falar de tabuada. Vocês receberam a tabuada semana passada, eu mandei para vocês. Tá? Então, deixa ela bonitinha guardada aí. Nós vamos utilizar essa tabuada depois. Tá joia? Então, ó, já vou te mostrar o que vai acontecer no PET, te mostrar as atividades. E tem um pessoal que me pergunta, fala assim, professor, me explica essa questão. Aí eu pergunto, já assistiu a aula? Não. Poxa, aí não tem jeito. A aula é justamente para te explicar a matéria, para te mostrar como desenvolver, te explicar tudo que é relativo àquele exercício. Se você não assistir a aula toda, você não consegue resolver depois as atividades do PET. Quer uma dica? Dá pausa no vídeo, busca lá seu material, seu PET, toda a sua atividade. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, já tem o link para você baixar. Clica lá, baixa o arquivo no seu celular, no seu computador, abre o arquivo e você assiste um pouquinho do vídeo, fez a atividade junto comigo. Passa para a próxima, faz. Quando você terminar o vídeo, sua atividade já está pronta. Você termina os dois, porque eu vou explicando a atividade durante o vídeo. Então vem fazendo junto comigo, vai dando pausa. Assim como você faria dentro de sala. O professor, eu não iria estar lá, sabe, tudo embolado agora, né? Eu não iria estar lá do seu lado, te ajudando, a gente iria fazer a atividade junto? Então a gente faz junto aqui, tá? Então você vai dando pausa, vai fazendo a atividade junto comigo. Quando terminou a aula, você já terminou a atividade. Tudo certinho? Então vamos lá. PET 3, semana 3. Olha só, nós estamos estudando números, tá? Vamos falar hoje sobre fluxograma, não vai ser hoje uma parte principal da nossa atividade. Nós vamos falar, você vai entender o que é um fluxograma para a gente entender. Vamos falar sobre divisores e critérios de divisibilidade. Números primos e compostos e os divisores de um número natural, tá? É o que nós vamos estudar. A primeira atividade já vem falar sobre divisores, mas antes da gente começar aqui, eu quero te mostrar como funciona isso aqui. Ó. Tá vendo que ela deu um exemplo? Ó, indicar os divisores de um número natural. Ela colocou aqui dentro do quadrinho rosa D24, ou seja, divisores do número 24. E ela escreveu esses divisores aqui. Eu vou te mostrar mais uma vez o que é isso, tá? Quais são os divisores de um número natural? Aqueles números que nós podemos dividir e a divisão é exata. Aqui na lousa eu vou te mostrar um exemplo. O número 15. Tá vendo esse número bonitão aí, o 15? Vamos pegar alguns números que multiplicados o resultado é 15? 1 vezes 15, o resultado é 15, correto? 2 vezes quanto que o resultado é 15? Imagina o seguinte, olha, você sai para lanchar com um amigo seu, vocês dois. Vocês acabam de lanchar e o cara lá do trailer fala assim, olha, o lanche ficou em R$15. Quanto cada um tem que pagar? Cada um tem que pagar R$7,50. Então, 2 vezes 7,50 igual a 15. Só que agora aconteceu um problema. 7,5 não é um número inteiro, ele não faz parte da tabuada do 15. Então, não existe um número vezes 2, um número inteiro, que o resultado seja 15. Só existe o 7,5. E para a gente ele não serve porque ele tem vírgula, tá? 3 vezes 5, 15. Agora sim. 3 notinhas de R$5. Ó, 5, 5 e 5. Quanto que dá? 15 conto, fala a verdade. 3 notinhas de 5 não alegra nosso dia de vez em quando. Então, 3 vezes 5, R$15. Tá? E também podemos fazer 15 vezes 1, que vai dar 15 também. Ou seja, tem 3 números que eu escrevi, ou 4 números que eu escrevi, da tabuada que pode dar resultado 15. O 1, o 3, o 5 e o 15. Esses números ali são os divisores de 15. Então eu posso escrever assim, ó, divisores de 15. Deixa eu colocar dentro de parêntese. Divisores de 15 igual 1,
3, 5 e 15. Por que esses são os divisores de 15? Por que eu não posso colocar mais números? Porque não tem como dividir exatamente. Exemplo, ó, 15 dividido por 3, o resultado é 5 e não sobra nada. Esse resultado não sobrar nada que me indica que a resposta é exata. Então, ele é um divisor exato. Se eu fizer 15 dividido por 4, quanto que dá, hein? 4 vezes 3 dá 12. 15 menos 12 sobram 3. Olha agora, tem resto. Se tem resto, a divisão não é exata. Então, 4 não é um múltiplo do número 15. O 4 não é múltiplo, não. O 4 não é divisor do número 15. Por isso que ele não tem aqui. Ok? Então, não pode ter resto na divisão. Para achar os divisores, tem que ser números que divididos, o resto zero. Tá joia? Resto zero. Vamos fazer agora junto comigo? Vamos lá no PET para a gente fazer junto? Olha só, aqui no PET está falando assim, olha. Divisores do número 1, na letra A. Eu tenho que escrever os divisores do número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Observe que não tem o 12, tá bom? Do 11 pula para o 13. Então eu vou fazer e você já pode ir copiando a resposta junto comigo, tá? Então, quem tiver o PET impresso, principalmente, vai copiando aí junto comigo. Olha só, divisores do número 1. Os divisores do número 1, apenas um divisor, somente o número 1. 1 só divide por ele mesmo, não tem como dividir mais. Eu tenho uma laranja, eu vou dividir ela com duas pessoas, só se eu partir ela na metade. Ou seja, a divisão não é inteira, não é exata. Divisores do número 2. Eu posso dividir por 1 e por 2. Não tem mais nada. Divisores do número 3. Eu posso dividir por 1 e por 3. Não dá para dividir por 2, tá? 3 dividido por 2 dá 1 aqui e sobra 1. Olha aí, tem resto. Então não serve. A divisão não pode ser com resto. Divisores do número 4. Eu posso dividir o 4 por 1, por 2, por 4. Divisores do número 5. O 1 e 5. Olha lá que legal. O 4 tem mais divisores do que o 5. O 5 só pode dividir por 1 e por 5. Divisores do número 6. 1, 2, 3 e 6. Olha quantos divisores tem o número 6. Todos eles são possíveis, ó. 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. E 6 dividido por 6, 1. Olha lá, todas as divisões vão dar certinho. Não vai ter resto. Então, esses números são divisores do número 6. Divisores do número 7. 1 e 7. Não tem como dividir mais, olha só. 7 dividido por 2 não dá exato. Se a gente usar o 3, dá 6. Se a gente usar o 4, dá 8. Passou. Então não pode. 7 não pode ser dividido por outro número sem ser 1 e 7. Divisores do número 8. 1, 2, o 3 não dá. 8 dividido por 3 não dá. 4 dá. 5, 6, 7 não dá. 8. Olha lá, 1, 2, 4, 8. Divisores do número 9. 1, 3 e 9. O 9 não pode ser dividido por 2, não pode ser dividido por 4, não pode ser dividido por 5, por 6, por 7, nem por 8. Só por 9 de novo. 1, 3 e 9. Ok? Copiaram até aí? Posso apagar? Se você não conseguiu copiar, volta o vídeo um pouquinho da pausa, tá joia? Divisores do número 10. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque 5 mais 5 é 10, ou 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o 2 e o 5 fazem parte da tabuada do 10. E 10 para terminar. Divisores do número 11. O 1 e o 11. E divisores do número 13. A atividade não colocou o 12, mas eu vou fazer o 12, tá bom? Divisores do número 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. E divisores do número 13.
1 e 13. Esse do 12 você pode copiar no espaço que tiver vazio aí na sua apostila. Tá? O 12 tem muitos divisores. Pessoal, agora que nós terminamos, ó, dá pausa aí se estiver copiando ainda. Olha só, eu fiz todos os divisores da primeira atividade. Vamos prestar atenção em alguns detalhes. Eu vou fazer de rosa todos os números pares. Quais são os pares? 2, 4, 6, 8, aqui do outro lado, 10, 12. Todos esses de rosa. Eu vou fazer uma bolinha na frente para ficar bem definido. Eu não quero que você se perca, durante a realização das atividades. Olha só, todos os números que eu coloquei uma marcaçãozinha rosa são números pares, tá joia? Olha só, em todos os números que tem uma marcação rosa, eu vou circular agora de verde clarinho o número 2. Olha o que aconteceu. Todos os números que são pares são múltiplos do número 2. Olha aqui no número 1, esse número é ímpar, tá vendo? Tem 2 aqui? Não tem. Olha aqui, ó, o número 3. Olha se tem 2 nas respostas. Não tem. O número 5. Tem 2 nas respostas? Também não tem. Número 7. Também não tem. Olha ali embaixo o 9. Não tem o 2. Ou seja, para um número ser divisível por 2, o que é necessário, hein? Para que exista o 2 aqui, esse número tem que ser par. Olha o que nós vamos escrever agora. Agora eu vou te levar lá numa tela em branco, olha. Para ser divisível por 2, o número tem que ser o quê? Par. Joia? Todo número par é múltiplo do número 2. Isso é uma informação muito importante. Por que essa informação é importante, professor? Porque quando eu escrever um número assim, ó, 2.587.354, eu vou te perguntar, esse número aí, se eu dividir por 2, vai ter resto ou não? Aí você me fala, não. Por que não? Como você já sabe sem fazer a conta? Esse número que eu escrevi, esse número gigante aí, ele é par ou ele é ímpar? A gente não olha só o último? 4 é par, não é? Então esse número é par. E se ele é um número par, ele é múltiplo de 2. Isso que a gente acabou de fazer se chama critério de divisibilidade. Palavrinha difícil, né? Divisibilidade. Critério de divisibilidade. Cada número tem o seu critério. Todos os números, olha o que a gente escreveu aqui, ó. Todos os números são múltiplos do número 1. Ó, 1, 1, 1. Todos eles começam com 1. Tá vendo? Todos eles. Ó, todos têm 1. O que isso quer dizer? Que o 1 é divisor universal. A gente pode dividir tudo por 1. Tudo. Ele é divisor universal. E o 2? O 2 é divisor universal? Não. Para dividir por 2, o número tem que ser par. Eu já vi isso. Eu já entendi que para ser divisível por 2, ele tem que ser par. E por 3, e por 4, e por 5, e por 6. Cada número vai ter o seu critério de divisibilidade. Se você entender e decorar esses critérios, você vai precisar fazer menor quantidade de contas. Vão ficar muito mais fáceis os exercícios e principalmente para você achar os múltiplos, tá? Exemplo, vamos lá na lousa de novo. O número 2.385.415 é múltiplo do número 1? Sim. Por quê? Porque todo número é divisível por 1. Ele é múltiplo do número 2? Não. Por quê? Porque ele termina em 5. E 5 é ímpar. Se ele é ímpar, ele não divide por 2. Ele é múltiplo do número 3? E agora, hein? Não sei. Como que eu vou saber isso? Para dividir por 3, tem uma característica. Vamos voltar lá no início para a gente ver essas características. Olha só. Eu vou circular de amarelo todos os números que... Amarelo não, porque está tudo amarelo, né? Vamos fazer de branco.
Quando tiver 3, ó, esse aqui tem 3, tá vendo? Então, eu ponho um amarelo. Esse aqui também tem 3, ó. Vou circular de branquinho aqui. Mas o que? Esse aqui tem 3. Vou colocar de branquinho aqui. Qual outro? Esse aqui, ó, tem 3. Vou fazer de branquinho. Observe que o 13 não tem 3, tá? Pelo amor de Deus, hein? Não erra isso. Olha os que eu circulei de branco. Quais foram? O número 3, o número 6, o número 9. Depois, o número 12. Deixa eu escrever aqui para você não esquecer, ó. 3, 6, 9, 12. Se você observar, tá fazendo assim, ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. Olha aí, a gente ia seguir aqui a tabuada do 3. Agora eu quero te mostrar uma coisa muito importante, ó. 3, 6, 9, correto? Aqui no 12, ó, preste atenção no 12. Quanto que é 1 mais 2? 3. Quanto que é 1 mais 5? Aqui no 15, 1 mais 5, 6. Quanto que é 1 mais 8? 9. Quanto que é 2 mais 1? 3. Olha que doideira. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 e assim sucessivamente. Um número para ser múltiplo de 3, o resultado da soma dos seus logaritmos tem que ser 3, 6 ou 9. Então, para saber se esse número aqui, ó, divide por 3, sabe o que eu faço? Agora eu já sei. Eu vou somar. Assim, ó, 2 mais 3 mais 8 mais 5 mais 4 mais 1 mais 5. Esse cálculo gigante que eu tenho que fazer. 2 mais 3, 5. 8 mais 5, 13. 4 mais 1, 5 mais 5. 5 mais 13, 18 mais 10. 10 mais 18 igual a 28. 2 mais 8, 8, 9, 10. Deu 10. 10 está na tabuada do 3? Não. Então esse número não é múltiplo de 3. Vou te dar um exemplo um pouquinho mais fácil. O número 27 é múltiplo de 3? Eu consigo dividir? Como que eu vou fazer? 2 mais 7 igual a 9. O 9 vale. Então 27 é múltiplo de 3, sim. Outro exemplo, o número 45. Como que eu sei se ele é múltiplo de 3? 4 mais 5. 4 mais 5 dá quanto? 9. 9 é múltiplo de 3, então 45 também é. Vamos lá. Outro exemplo. 63, 74, 75, 81, 83, 84, 92, 96 e 100. Tá vendo todos esses números? Eu quero circular de rosa todos os múltiplos de 3. Eu quero circular de rosa. Como eu vou saber quais deles são múltiplo de 3? A gente vai somar os números, somar. 6 mais 3, quanto que dá? Dá 9, não é? 6 mais 3? Então, se é 9, é múltiplo de 3. Eu circulo. 7 mais 4 dá 11. 11, 1 mais 1, 2. 2 não é múltiplo de 3. Então, 74 não é. 75. 7 mais 5 são 12. 12, 1 mais 2, 3. Múltiplo de 3, sim. Então, circulo 75. 81, vamos somar. 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3. 83, 8 mais 3 são 11. 1 mais 1, 2. Não é múltiplo de 3. Não circula. 84, 8 mais 4, 12. 1 mais 2, 3. Circula. É múltiplo de 3, sim. 92, 9 mais 2, 11. 1 mais 1, 2. Não é. 96, 9 mais 6 dá 15. 1 mais 5 são 6. 6 é múltiplo de 3. Então, 96 também é. Circula. E o 100, 1 mais 0 dá 1. 1 não é múltiplo de 3. 1 é divisor, ele não é múltiplo. Então, o 100
não é múltiplo de 3, tá joia? Então observa que para saber se um número é múltiplo de 3, eu somo os algarismos. Então eu marquei aqui quais são os múltiplos de 3. Todos esses números, se eu dividir por 3, o resto é zero, não sobra nada, tá? Múltiplo é aquele número que dividido não sobra nada. Então, aprendemos 2 critérios de divisibilidade. Quais são? Por 2. O que o número tem que ser para ser divisível por 2? Todo número par. Por 3. Qual o critério por 3? Quando a soma é múltiplo de 3. Quando a soma dos algarismos é um número múltiplo de 3. Sempre vai dar 3, ou 6, ou 9. Só esses 3, tá? Se for 3, 6 e 9, é múltiplo de 3, quando você somar. Ok? Então, aprendemos 2 critérios. Tem alguns critérios que são mais fáceis, tem outros que são mais difíceis, tá? O critério de divisibilidade pelo número 4 é um critério fácil, muito fácil. A gente tem que sempre olhar os 2 números. Exemplo. A tabuada do 4 é assim, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Esses números são os números múltiplos do número 4. Se você tiver o número 328, esse número é múltiplo do número 4, como que eu vou saber? Olha os 2 últimos. Ele está aqui, olha, está assim. Então, 328 é número múltiplo do número 4. Outra coisa, o número 100 é múltiplo do número 4? Como que eu vou saber se não tem 00 aqui? Olha, nem aqui tem 00. Mas o 100 é múltiplo do número 4 sim. Tá? Se a gente dividir 100 em 4 partes, vão ser 25. Ou seja, 4 moedinhas de 25 centavos. Quanto que dá, hein? R$1, correto? Ou seja, 100 centavos. R$1 é igual a 100 centavos. Então, o número 100 é múltiplo do número 4. É só você lembrar das 4 moedinhas de 25 centavos. Como o número 100 é, o número 340 é ou não é? É sim. Olha aqui o 40 e olha aqui o 40. Então, a gente olha os 2 últimos. Para saber se um número é múltiplo de 4, é só olhar os 2 últimos. Se os 2 últimos forem da tabuada, beleza, você acertou. Então, o número pode ser gigantesco, ó. 25 trilhões, 482 bilhões, 358 milhões, 127 mil, 308. Esse número aqui, se eu dividir ele por 4, vai sobrar resto ou não? Sabe o que a gente faz? Olha aqui, ó, os 2 últimos. 0,8. 8 é múltiplo do 4? Sim. Então, esse número gigantesco também é. Beleza? Não precisa fazer o cálculo mais. É só olhar os 2 últimos. E o 5, professor? E os múltiplos de 5? Qual é a tabuada do 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Olha lá. Tranquilo, não é? Fazer a tabuada do 5 é uma das mais fáceis. Quais são os números que estão terminando? 5, 0. 5, 0. 5, 0. 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Qual seria o próximo? 5, 0, 5, 0, 5, 0. Para um número ser múltiplo de 5, ele tem que terminar em 5 ou 0. Olha que facinho esse critério de divisibilidade por 5. É o mais fácil de todos, igual o 2. O 2, o número basta ser par. O múltiplo de 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Ou seja, se eu te der um número gigante, 23.480, esse número é múltiplo de 5 ou não? Você olha o último, é 0. É múltiplo de 5 sim, tá bom? O número 248.362 é múltiplo de 5 ou não? Não. Por que não? Porque ele termina com 2. Tá? Se ele termina com 2, ele é par, não é múltiplo de 5. Tá? Teria que terminar com 5 ou 0. Só um dos dois.
Ok? Agora eu vou te dar uma dica assim, espetacular. Ó. Quanto que é 2 vezes 3? É igual a 6, não é? Critério de divisibilidade por 6. Quando o número é múltiplo de 6? O número 28 é múltiplo do número 6? Sabe como você faz? Primeiro, olha se ele é múltiplo de 2 e depois olha se ele é múltiplo de 3. Tem que aprender, tem que decorar. Ele é múltiplo de 2? Sim ou não? Sim, porque ele é par. Termina com 8, é par. Ele é múltiplo de 3? 2 mais 8, 10. 10 não é múltiplo de 3. Ou seja, o número 28 não é múltiplo de 6. Por que não é? Porque ele não é múltiplo de 3. Para ser múltiplo de 6, tem que ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Tem que atender aos dois critérios. Outro exemplo. Número 342. E aí agora, hein? Será que esse número é múltiplo de 6? Múltiplo. Ele é ou não é? Como que eu sei? Primeiro lugar, verifica se é múltiplo de 2. Ele é par? Em primeiro lugar, eu vou olhar se ele é par, tá? Ele é par? Sim, esse número aqui é par. Em segundo lugar, eu verifico se é múltiplo de 3. Como é que eu faço isso? Somo os algarismos. 3 mais 4 mais 2. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. 9 é múltiplo de 3? Sim. Se isso acontece, é tanto por 2 e é por 3, ele é múltiplo de 6. O número 342 é múltiplo de 6, sim, porque ele é por 2 e é por 3. Tá joia? Ó, passei um monte de dicas sobre critérios de divisibilidade para a gente analisar, tá? Se pedir durante as atividades, aí eu vou explicando de novo. Vamos voltar lá para a apostila, lá para o PET, e vamos fazer juntos mais um pouquinho. Essa atividade aqui, que é a atividade número 1, nós já terminamos, correto? Agora você vai observar na questão número 2, você precisa fazer essa primeiro, tá? Quais desses números têm apenas 2 divisores? Olha só, volta aqui e vamos ver quais deles têm 2 divisores. Deixa eu apagar aqui. Os que têm 2 divisores é o que tem 2 números apenas. Deixa eu apagar que está muito rabiscado, senão você não entende nada depois. Quais deles têm apenas 2 divisores? Ó, o número 2, 1 e 2. O 3, 1 e 3. O 5, 1 e 5. O 7, 1 e 7. Depois, o 11, 1 e 11 e o 13. Todos esses que eu circulei de verde são a resposta aqui, ó, dessa letra A. Tá? A letra A está perguntando quais desses números têm 2 divisores. Quais têm 2 divisores? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Esses que eu circulei de verde, porque tem apenas 2 divisores, tá? Seguindo. Peraí, deixa eu jogar aqui na PET de novo. Quais têm mais de 2 divisores? Aí você volta lá e verifica quais tem. Quantos divisores naturais tem o número 1? Você já sabe que são todos, porque o 1 é divisor universal, ok? Então responde as duas perguntas aí. Volta lá e conta aqui na letra B, e o C eu já falei. Olha só, um número natural possui 2 divisores diferentes, ou um e ele próprio é chamado de número primo. Agora eu quero explicar o que é número primo, tá joia? Número primo. Essa palavra primo não vem de família, sabe? O filho do seu tio. Isso é o que a gente chama de primo. Mas essa palavra primo, ela vem do latim. Ela significa 2 par, 2 unidades, tá? Esse primo vem de 2 unidades. Ou seja, todos esses números aqui, ó, que eu coloquei de verde, ó, esse, que tem 2 divisores apenas, eles são números primos. Por que eles são números primos? Porque eles possuem dois divisores, tá? 2. Todo número que possui 2 divisores é um número primo. Quais são esses números? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
e assim sucessivamente. A sequência de números primos não tem fim, ela é infinita, tá? Ela é infinita. Vou te dar a dica. Lembra que eu te falei que você poderia ficar milionário e eu ia te dar a dica que você pode ganhar $1 milhão? É sério, tá, gente? Eu não tô brincando, não. Vamos pensar assim na sequência, ó. 1, 2, 3, 4. Qual é o próximo número que vem depois do 4? Óbvio que é o 5. Qual que vem depois do 5? É o 6. E assim sucessivamente. O que está acontecendo aqui? Todas as vezes que a gente vai escrever um número, a gente soma mais um e põe o resultado. Mais um e põe o resultado. Fácil, não é? Isso é uma sequência numérica, uma sequência de números. E você já entendeu como é que ela funciona. Deixa eu escrever outra sequência aqui. 2, 4, 6, 8. Qual é o próximo? É o número 10, correto? Depois 12, depois 14 e assim sucessivamente. O que está acontecendo? A gente está somando mais 2, ó. Mais 2, mais 2, mais 2. Depois do 14 vem o 16, o 18 e assim sucessivamente. Não para. É uma sequência de números pares. Você sabe que é uma sequência e você entendeu como ela funciona. Vou te mostrar um outro exemplo. 3, 7, 11, 15, 19, 23. Qual é o próximo número? Qual será, hein? De 3 para 7, mais 4. De 4 para 11, mais 4. De 11 para 15, mais 4. De 23 mais 4, 27. 27 mais 4, 31. Olha aí, descobrimos mais uma sequência. Ok? A sequência de números primos, que é essa que eu escrevi aí em cima, não existe uma lei de formação. Ou seja, do 2 para o 3, olha só, é mais 1. Do 3 para o 5, mais 2. Do 5 para o 7, mais 2. Do 7 para o 11, quanto que dá, hein? Mais 4. Do 11 para o 13, mais 2. Do 13 para o 17, mais 4. Olha como está ficando louco. Não existe uma fórmula mágica para a gente descobrir o próximo. Qual que vem depois do 23? Aí a gente não sabe. Quanto que eu devo somar? A gente não sabe esse resultado. Se você conseguir responder essa pergunta, se você conseguir saber assim, olha, depois do 23 vem esse, depois vem esse, depois vem esse, não é só mais um, tá, gente? Tem que saber calcular todos os números. Eles são infinitos, não são? A gente nunca vai chegar no final, mas você sempre tem que ser capaz de dizer qual é o próximo. Se você conseguir dizer isso, você ganha $1 milhão, tá? Isso aqui é um dos problemas do milênio. Existem alguns problemas de matemática que não foram resolvidos e esse problema dos números primos é um deles, tá? Ele vale uma grana. Tem um instituto lá nos Estados Unidos, Instituto de Ciências Aplicadas, que paga essa grana, que dá esse dinheiro para quem conseguir resolver esse problema, tá? Existem outros, eram 10 problemas, se não me engano são 6, alguns já foram resolvidos. São problemas muito avançados, tá? Muito avançados mesmo. Eu já trabalhei com um deles, um probleminha lá de Fermat, que era uma sequência de potências. Até comprei um livro para falar sobre isso, mas não consegui também, porque são muito, muito complexos e ninguém conseguiu resolver. Por isso que vale tanto dinheiro, tá joia? Então, sequência de números primos. Anota esses números aí, você vai precisar deles. Uma dica: como saber se o número 51 é primo ou não é? A pergunta é, 51 é primo? O que você faz? Começa a dividir por esses números aqui, ó. Começa a dividir. 51 dividido por 2. Dá para dividir? Aí você vai falar assim, não. Por quê? Porque ele é ímpar. E número ímpar não divide por 2. Eu já aprendi isso lá no critério de divisibilidade. 51 dá para dividir por 3? Como é que você resolve isso? 5 mais 1. 5 mais 1 dá... Opa, deu 6. Então, 51 pode ser divisível por 3. Então, os divisores de 51 são 1, que é divisor universal. 3, por que o 3? Porque aqui, 5 mais 1 dá 6. É possível dividir. 51 dividido por 3 dá quanto, hein? Não sei. Deixa eu fazer a divisão. 5 dividido para 3 dá 1. Sobra um 2. 21 dá 7. 17. Olha lá, 17. Depois disso, 51. Olha os múltiplos de 51. São 2 apenas? Não, são 4. Ou seja, ele não é primo. Para ser primo, precisa ter 2. Quais são?
O 1, todos eles têm o 1 e ele mesmo. Então, ó, todos os números que são primos, deixa eu deixar os números primos aqui e apagar essa escrita. Todos os números primos são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tá? Por 1 e por ele mesmo. Exemplo, depois do número 23, o próximo primo, ó, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É o 29, é o próximo. Tá? 29. Ah, professor, você falou que não tinha como. Eu já decorei alguns. A gente pode escrever até o 100, é facinho de fazer até o 100. Tá? A gente faz uma tabelinha de números e escreve isso. É fácil de descobrir, é só a gente ir fazendo testes, mas não existe uma regra, você tem que escrever a regra, é isso que precisa ser descoberto. Tá? 29. O número 29, quais são os divisores dele? Ó, divisores de 29. Se ele é um número primo, ele é divisível por 1 e por 29. Somente os dois. Ele tem dois divisores, ele é primo. 1 e ele mesmo, tá? É essa regra que eu escrevi aqui, ó. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo, por 1 e por 29. Todos esses números aí tem que seguir essa regra, tá? Para ser primo, beleza? Vamos voltar lá no PET para a gente ver o que mais vai dizer. Então, esse quadrinho aqui, ó, todo número que divide por 1 e por ele mesmo é primo, e todos os outros que dividem por 1, por 2 ou por 3, por mais o que seja, são números compostos, tá? Então, os números são primos ou compostos. Todo que não é primo é composto. A gente acabou de fazer o do 51. 51 é composto, tá? Porque ele divide por 1, 3, 17 e 51. Número 3. De acordo com as informações sobre números primos e compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? O número 1 é primo. Para ser primo, tem que ser divisível por quantos números? Então, o 1 é primo. Olha lá quantos divisores ele tem e você responde aqui, é número 3. Ele não é, tá? Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Vamos voltar aqui, olha só. Desses números que eu escrevi aqui, existe algum que é par? Hein? Será que existe? Não sei, né? Responde aí. Na número 4. Existe algum desses números aí que é par? Então você responde aqui. Número 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique a sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Todo número ímpar é primo? Olha só. O número 15 é primo, é ímpar, correto? Sim. O número 21 também é ímpar, não é? E o número 27 também é ímpar, correto? Todos esses números aqui, ó, são múltiplos do número 3. 15 por 3, 5. 21 por 3, 7. 27 por 3, 9. Esses 3 números são ímpares e não são primos, tá? Eles não são primos. Ou seja, qual é a pergunta que a atividade fez? Fez assim, ó, é correto afirmar que todo número primo, ímpar é primo? Lógico que não. Eu acabei de te mostrar 3 exemplos. Aí você pode copiar aqui, tá joia? Esses 3 exemplos. Vamos continuar. Sistematizando. Sistematizando conceitos. Vamos lá. Um número natural possui apenas divisores diferentes, ou um e ele próprio. É chamado de número primo, e aqui possuem 2 divisores chamados compostos. Esse a gente já fez, e o próximo, sistematizando conceitos de novo. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Eu já expliquei isso e a gente acabou de fazer alguns exemplos, tá? Eu dividi lá o 15, o 27, o 21 por 3 e dá resultado exato. Eu vou te mostrar de novo como isso acontece, tá? Em alguns casos, podemos verificar se o número natural é divisível por outro, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como os critérios. Lembra que eu comecei explicando os critérios de divisibilidade? Ou seja, deixa eu te mostrar mais uma vez o que é isso. O número 21 é divisível por 3? A gente pode fazer essa divisão. 21 dividido por 3 dá 7, não sobra nada. Quando isso acontece, ó, que a gente tem um resultado, o nosso quociente é 7 e o resto é 0,
Sim, o número 21 é sim divisível por 3, tá? Aqui a gente utilizou o critério da divisibilidade, a gente fez o cálculo. E sem fazer o cálculo, professor? 21 é divisível por 3 sem fazer o cálculo? Como é que eu resolvo? Quanto que é 2 mais 1? 2 mais 1 é 3. Então, sim, ele é divisível. Observe que ficou muito, muito mais fácil a gente utilizar o critério. Vamos ver outro exemplo. 2.351 é múltiplo do número 3? Em primeiro lugar, eu vou fazer a conta. 23 dividido para 3 dá 7. Dá 21, sobra 2. Desce o 5. 25 para 3 são 8. Dá 24, sobra 1. Desce o 1. 11 dividido para 3 é 3, dá 9. Sobram 2. Acabou. Eu tenho 783 de quociente e eu tenho o resto 2. Nesse lugar, eu tenho o resto. Se eu tenho o resto, 2.351 não é múltiplo de 3, não é divisível. Por quê? Porque tem resto, não pode ter resto. E sem fazer a conta? Sem fazer tudo isso, professor, tem como saber se esse número aí é divisível por 3? É ou não é? Soma os algarismos. 2 mais 3, mais 5, mais 1. Vamos somar. 2 mais 3, 5. Mais 5, mais 1. 5 mais 5, 10. 10 mais 1, 11. Olha lá, somando os algarismos. 11. Pode somar de novo, tá? 1 mais 1, 2. Lembra do resto? Olha ele aí. Tem resto. É múltiplo de 3? Não. Beleza? Todas as vezes que tiver resto, não é múltiplo de 3. Não é. Ok? Fácil de fazer, não é? Facinho? Somando os algarismos? Fácil demais. Vamos fazer por outro? O número 257.405. Deixa eu mudar aqui. 425. É múltiplo do número 5? É ou não é? Quem decorou os critérios já aprendeu, já sabe. E se eu não souber os critérios? Faz a divisão. 25 por 5, ó, dá 5, sobra nada. Desce o 7. 7 por 5 dá 1, sobram 2. Desce o 4. 24 por 5 são 4, sobram 4. Desce o 2. 42 por 5 são 8, sobram 2. Desce o 5. 25 por 5 é 5, não sobra nada. Olha lá, deu 51.485. O que quer dizer isso, professor? Se eu tivesse ganhado na loteria R$257.425 e fosse dividir com as 5 pessoas aqui em casa, seria 51.485 para cada um e não ia sobrar nada. Então, sem fazer essa divisão gigante que eu fiz, como saber se esse número é múltiplo de 5? Então, a pergunta é, esse número aí, ó, 257.425, é múltiplo de 5? Aí você vem aqui e olha o último número. Se terminar em 0 ou 5, é. Aí você fala, professor, pode dividir que não vai sobrar nada, ele é múltiplo, beleza? Então tem duas maneiras de resolver. A primeira é fazer a divisão, verificar se tem resto, beleza? Se não lembrar do critério, faça a divisão, faça a conta. Tem resto? Não é múltiplo. E se eu não quiser fazer a divisão? Decore os critérios. Os critérios por 1, não existe, o 1 divide tudo. Por 2, o número tem que ser par. Por 3, a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3. Por 4, quando os dois últimos são múltiplos de 4. Por 5, termina em 0 ou 5. Por 6, o número tem que ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Volta o vídeo alguns minutinhos aí que você vai ver essas explicações. Não se esqueça disso, tá? Esse estilo de aula aqui que a gente faz online tem essa facilidade. Você pode voltar. Imagina se fosse dentro de sala assim, pudesse pausar o professor, voltar para ele explicar tudo de novo. Aqui você pode. Então você tem essa facilidade em ouvir a explicação de novo. Volta, escuta de novo. O objetivo é que você aprenda, tá joia? Vamos continuar. PET, atividade número 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se o número é divisível por 2 olhando apenas para as casas das unidades? O que ele está dizendo nessa atividade? Você consegue olhar para esses números 25, 26, 27, 28 e me dizer quais são múltiplos de 2? Qual é o critério de divisibilidade por 2? Ele não tem que ser par? Quais desses números aí eles são pares? O 6, o 26 e o 28. Por quê? Porque termina em 6 e termina em 8. Olha a pergunta que a atividade fez. Você consegue dizer,
olhando para esses números aqui, se eles são divisíveis por 2, olhando apenas para as unidades, olhando apenas para o último? Sim, é só olhar se é par ou ímpar. Só isso. Então a resposta é sim, eu consigo observar, eu consigo sim saber se um número é divisível por 2 olhando para as unidades. E você tem que dar 2 exemplos, tá? Eu já coloquei 3, coloca exemplo diferente do meu, tá? Coloca 2 exemplos aí. Atividade 7. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Existe algum número que, se a gente olhar só o último, a gente vai saber se ele divide ou não? Por acaso aquele que termina em 0 ou 5, você lembra dele? Então, qual número é esse? Ele é a resposta aqui da número 7, pode responder aí. Para o 5, eu sei que isso é válido. Então, olha só, a questão 8 já respondeu a 7. Tá vendo? É o número 5. Agora, quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Qual o critério para dividir por 5? Escreve aqui o texto, tá? Não tem continha não, você tem que escrever o texto. Para dividir por 5, o número tem que terminar em... Aí você escreve isso aí. Questão número 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Lógico que não. Para o número ser divisível por 3, qual é a regra? O que a gente tem que fazer? Mas veja o que eu observei. Então, olha só, ele te dá aqui um exemplo, tá vendo? O mesmo que eu expliquei da soma, então, ele explica isso aqui. Será que eu posso concluir que para todos os números que são divisíveis por 3, ou seja, a soma dos algarismos também será divisível por 3? É verdade isso? Se a gente somar é divisível por 3? Sim, é verdade. Pode responder aqui que é verdade sim. A soma dos algarismos, o número é múltiplo de 3 se a soma dos algarismos for múltiplo de 3. É verdade. Questão número 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se o número é divisível por 3, por 2 ou por 5? Aqui você tem que explicar. Como é que você sabe se é por 3? Como você sabe se é por 2 e como você sabe se é por 5, tá? Explica o critério de divisibilidade. Volta ao vídeo e escute minha explicação. Eu também já falei aqui em cima, você pode observar isso outra vez, tá? Continuando. Em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxogramas para indicar passo a passo quais ações temos que ter para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se um número é divisível por 3, podemos dizer que os passos são somar os algarismos, ver se a soma dos algarismos está entre 0 e 9, se a resposta for não, somar os algarismos de novo, e se a resposta for sim, se o resultado for 3, 6, 9. Lembra que eu expliquei isso lá? A gente soma. Se for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. Se o resultado for outro, o número não é múltiplo de 3. Isso que está mostrando aqui ó, é exatamente esse critério, só que aqui está escrito em parte de fluxograma. Tá? O que a gente faz? Ó, escolhe um número. Soma os algarismos. Se a soma for diferente, maior que 10, você escolhe soma de novo. Se a soma for menor do que 10, você observa se ele é 3, 6 ou 9. Se ele não for 3, 6 ou 9, ele não é múltiplo. E se for, ele é múltiplo. É só isso, tá? Não tem nada demais, só está seguindo aqui o critério, só que ele fez isso através de um fluxograma, que é para você seguir as etapas, tá joia? Seguindo as setas, é possível saber o que fazer para decidir se o número é múltiplo de 3. Os balões ovais servem para informações de entrada e saída. Já os retângulos são ações necessárias e os losangos são perguntas. Agora é com você. Construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se de um número múltiplo de 2 vezes 3 é múltiplo de 2 e 3. Lembra que eu expliquei da divisibilidade por 6? Que deve ser por 2 e por 3? Essa questão número 11 eu vou fazer com vocês. Tá, já? A gente vai seguir esse exemplo aqui. O balãozinho de entrada e o balãozinho de saída. Observe que o de entrada, nós vamos escolher o número. O balãozinho de saída, ele também é circular, ó, tá vendo? Ou ele não é múltiplo de 3, ou ele é. A gente vai ter isso aqui. Tá? Considere a soma como um novo número. Aqui, nos balãozinhos que são quadrados, a gente tem que realizar uma operação. E os que são losangos, são os quadradinhos assim, tortinhos, né? Os losangos, a gente tem que verificar se a resposta é ou não é. É uma pergunta. Tá? Vamos lá na lousa para a gente poder resolver isso.
Aqui pediu para a gente fazer um fluxograma indicando se é múltiplo de 6. Então, em primeiro lugar, a gente deve escolher um número. Então, você coloca aí, ó, escolher número. Depois de escolher o número, o que eu faço? Eu vou verificar se esse número é múltiplo de 2. Olha o fluxograma aqui. O primeiro quadrinho, o que ele pediu para fazer? Olha, some os algarismos do número, ok? Nós vamos verificar se o número é par ou se o número é ímpar, tá joia? Então aqui, ó, eu vou verificar assim, ó. Ele é par ou ímpar? Como é uma pergunta, eu não tenho que somar, eu vou colocar um losango. É uma pergunta. Verifique. Nem vai caber o meu texto aqui, né? Deixa eu fazer bonitinho. Deixa eu desenhar mais bonitinho, tá? Balãozinho de entrada, vou colocar verdinho. Ó, balãozinho de entrada. Aí depois eu vou escolher. Ele é par ou ímpar. Se o número for par, a gente verifica se é por 3. Se o número for ímpar, a gente já sabe que ele não é múltiplo. Então, ó, balãozinho de saída. Não é múltiplo de 6. Tá? Isso aqui você só pode copiar, tá? Eu estou fazendo porque eu sei que ele é mais complexo um pouquinho, essa parte de fluxograma. Somos algarismos. Aí. Em primeiro lugar, eu escolho um número. Escolha um número. Depois disso, ele é par ou ímpar? Ele é par? Se ele não for par, olha a resposta não. Se o número não é par, ele não é múltiplo de 6. Aí você responde, ó. Não é múltiplo de 6. Ou seja, se o número não é par, ele não é múltiplo de 6. Tá joia? E se a resposta for sim? Então observe o seguinte, ó. Quando entra no fluxograma, você escolheu o número. Em primeiro lugar, ele é par? Se ele for par, aí você vai verificar ou somar os algarismos. É múltiplo. Aqui é uma pergunta, ó. Então vamos lá. O número é par? Vamos escolher um número, 231. Então, escolhi o número, 231. Ele é par? Sim ou não? Ele não é par. Então, a resposta já está aqui no quadrinho rosa. Não é múltiplo de 6, beleza? Vamos trocar um número agora. Número 242. Ele é par? Sim. Está aqui embaixo agora, ele é par. Ele termina em 2, tá vendo? Ele é par. Some os algarismos. 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 é múltiplo de 3? Não. Se ele não é... Deixa eu fazer para o outro lado. Não. Ele não é múltiplo de 3. Deixa eu colocar as respostas de cores diferentes para a gente não se perder na hora de achar. Eu vou colocar o não em vermelho, ó. Não. Não. E o sim eu vou colocar de verde. Ó, sim e sim. Some os algarismos. O 8 é múltiplo de 3? Não. Se é não, então não é múltiplo de 6. Não é múltiplo de 6. Beleza? E se a sua resposta for sim, se aqui tivesse dado um outro número, que não fosse 8, que fosse 3, 6 ou 9, aí você responde que é múltiplo de 6. Então a gente fez o fluxograma para indicar se é ou se não é um número
múltiplo de 6, e aqui você pode inserir qualquer número. Vamos fazer um outro exemplo? 384. Escolha o número, já escolhi. Ele é par? Sim, ele é par. Termina em 4? Sim, então é para baixo, tá vendo? Se ele for par, você vem para baixo. Some os algarismos. 3 mais 8, 11. 11 mais 4, 15. 15. 1 mais 5, 6. É múltiplo de 3? Sim, então ele é múltiplo de 6, tá vendo? Então 384 é múltiplo de 3, de 6 sim. Facinho de fazer, né? Depois que está pronto. Mas antes disso, a gente tem que pensar muito nas etapas. E aqui você terminou as atividades do PET da semana, que era até a questão número 11. Terminou? Fez tudo bonitinho? Agora você vai clicar neste link. Vou fazer para você ver, ó, clicar no link. Quando você clicar, ele vai abrir a janela do formulário, tá? Janela do formulário. Ele está abrindo aqui no meu navegador. Espera aí que eu vou te mostrar para onde ele está indo. Essa captura de janela aqui, ó. Aí, agora vocês já estão vendo a janela do navegador. Deixa eu diminuir aqui para não sumir nada. Essa janela aqui é a janela do navegador. Tá? Observe, ó, tá carregando a internet. Ele vai pedir para você fazer um login. Você vai colocar o seu e-mail, sua senha, tá joia? E-mail e senha. Depois que você colocar o seu e-mail e sua senha, ele vai carregar, obviamente, igual ele está carregando. Ó, vai pedir sua senha, coloque sua senha. Pode ser o seu e-mail, pode ser o e-mail de sua mãe, do seu pai, qualquer um, tá? Isso não faz diferença. Por quê? Porque aqui você vai escolher a sua turma. Então o e-mail não faz diferença, é só para entrar no sistema. E aqui você escolhe a sua turma. Por exemplo, eu marquei o 6º ano C. Você vai escolher o seu nome, tá joia? Ó, eu escolhi o meu nome aqui no final. E você vai vir na opção para selecionar qual semana. Nós estamos na semana 3, tá? Eu vou escrever aqui na frente que nós estamos trabalhando com números primos e compostos, tá? Eu vou escrever aqui números primos. Aí você marca a semana 3 e aqui você vai tirar a foto. Aí no seu celular, como eu estou usando o computador, ele não aparece a opção de tirar foto, tá? No seu celular, ele vai, quando você clicar em adicionar arquivo, ele vai abrir a janelinha assim para você adicionar a foto, tirar a foto. Aí você tira a foto da sua atividade e me manda, tá joia? Aqui no nosso PET já tem. Aí, ó, aqui no PET já tem, tá vendo? É só clicar nesse link vermelhinho aí, ó. Clique aqui para enviar, que você já abre o sisteminha e fica facinho de você enviar, tá joia? É só isso. Terminamos. Terminamos a atividade. Semana 3. PET 3 prontinho, mastigadinho, é só enviar para o professor Elienay, tá? Pessoal, para os outros alunos, tem outras escolas que estão assistindo a nossa aula, fico muito feliz, tá? Muito grato. Deixa seu like, deixa aqui embaixo o comentário falando de onde você é, qual o seu nome, qual escola você faz parte, para a gente saber de onde você está assistindo, tá joia? Ó, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau, fui!